Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a este programa Algo a Mais. Agora, sempre no horário de 15 para 7 da noite. E hoje o nosso tema especial dessa segunda-feira, pré-feriado, para quem tiver o feriado amanhã, né? E para quem já está em seu feriado, é uma maravilha. E o nosso assunto para comemorar, então, são os 10 anos do SAMU aqui de Nova Prata. Eu estou com a Aline Todeschini-Angeben, que vai falar para nós sobre todo o funcionamento do SAMU, a implantação desde 2011 até hoje e como tudo acontece. Fica conosco, um programa super informativo que o Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, 15 para 7 da noite. A URP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. A Objetivo Ambientes Planejados, um espaço lindo, amplo, próximo aqui aos bombeiros, com muitas decorações, tudo pensado para o teu ambiente ficar lindo, então passa na Objetivo. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Kiron, Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior, além de reforço escolar, entre outros serviços que a Kiron também oferece. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, e a Prana, energia vital, levando terapias para a tua vida. Convido também a todos para seguirem as páginas da Beneduzzi, porque lá você encontra o WhatsApp, que você pode fazer compras de uma forma muito mais facilitada. O pessoal manda foto, você já escolhe tudo certinho, separam, te mandam as roupas, tudo certinho. E também tem a questão das lives que eles fazem durante a semana, geralmente nas quartas e quintas-feiras. Então você fica ligado na página da Beneduzzi para estar por dentro de tudo isso. Agora, então, vou dar o meu boa noite, minhas boas-vindas para a Aline. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Laura. Boa noite a todos os nossos telespectadores, né, que estão conosco neste dia. É um enorme prazer poder estar aqui com vocês nessa semana tão especial para nós, né, do SAMU, onde a gente comemora 10 anos do nosso serviço. Então, me sinto honrada de poder estar aqui dividindo um pouquinho da nossa história com vocês. Com certeza. Aline, quando a gente pensa no SAMU, a gente pensa sempre naquela coisa que, se eu não precisar utilizar, é maravilhoso, né? Mas se eu precisar, saber que ele está aí me dá uma segurança também. Então, como é bacana lidar com essa questão do povo, né? Saber que pode estar ali para dar o auxílio quando precisa. Com certeza. Eu uso essa frase, é uma brincadeira, mas que tem todo o fundamento, né? O SAMU é que nem um seguro de vida, é que nem um seguro de carro. A gente tem, mas a gente não gostaria de usar, né? Mas no momento que a gente precisar, com certeza, né, essa ajuda vai ser um diferencial para a vida de alguém. Então, o SAMU, eu levo ele nessa bandeira, sabe? Que bom se a gente não precisa. Quando eu faço os meus treinamentos na comunidade, uma frase que é clássica, que eu falo para as pessoas, e eles dão muita risada, mas eles entendem o sentido, que é: espero nunca lhe encontrar em serviço. Né? Porque se eu encontrá-los, significa que talvez eles podem estar no pior momento da vida deles. Então, eu acho que esse é um pensamento que nós temos que ter, né? Claro, quando o SAMU 192 for acionado, nós vamos estar dando todos os nossos recursos, todos os nossos conhecimentos, técnicas, né? Trabalhando com os nossos protocolos, em conjunto com a Central de Regulação do Estado. Mas se a gente puder prevenir os incidentes, né, isso sempre vai ter muito menos sofrimento envolvido. Com certeza. E Aline, então, gostaria que tu contasse para nós aqui em relação à implantação do SAMU há 10 anos atrás, como foi, como funciona, porque tem muita história também que é interessante a gente estar pontuando aqui, que as pessoas dizem: mas eu ligo pro SAMU, dá em tal lugar, acontece isso, tem toda uma burocracia. Porém, eu gostaria que tu colocasse desde a implantação, tanto até a gente vai falando sobre o funcionamento dele,
para que a gente desmistifique também essa situação de que às vezes é uma coisa que é longe, que tu liga, dá para uma pessoa assim, porque a gente ouve esses comentários. Sim. Então, nós precisamos ter a compreensão também de como tudo funciona. Mas desde a implantação, como foi? Esse é um espaço fantástico para a gente desmistificar muitas coisas, explicar como foi essa caminhada do SAMU, né? Que eu sempre digo assim, foi uma caminhada de muitas lutas, né? Conquistas e vitórias também. Então, o SAMU, a nível de Brasil, ele foi implantado no ano de 2003, né? A primeira equipe que veio para o nosso país. Como socorristas, né? A partir daí, Nova Prata, né, teve a sua base implantada no ano de 2011, no mês de setembro, né? Por isso que a gente comemora os 10 anos. De lá para cá, com certeza, o serviço, ele começou assim com dificuldades, né? Era um serviço novo na comunidade, muitos questionamentos com relação à necessidade, ao entendimento de funcionamento, porque as pessoas achavam que era assim, não, mas eu vou ligar ali para a base e vem me atender. Só que o SAMU, a nível de Brasil, ele não funciona assim. O SAMU ele atende pelo número 192. Mas o que é esse número 192? É como se fosse o número da brigada, 190, número dos bombeiros, 193. Então, o número para atendimento pré-hospitalar em situações de urgência e emergência é o número 192. Então, quando uma pessoa liga para o SAMU, essa ligação não vai cair aqui em Nova Prata para a nossa equipe que está de plantão. Ela vai para Porto Alegre, na central de regulação. Aline, mas por que não tem a nós aqui em Nova Prata? Gente, o custo para você ter uma central de regulação ele é muito alto. Por quê? Porque quem faz o despacho das ambulâncias é uma equipe médica. Né? Então, não é qualquer pessoa que manda a ambulância para não é uma telefonista. Sim. Exato. Quando você liga, você vai ouvir a ligação. SAMU, qual é a sua urgência? Quem atende é a TARME, que a gente fala, né? Que é a telefonista do SAMU. Mas ela tem todo um treinamento, né? E um aparato para colher as informações. Então, ela vai perguntar de que cidade é, né? Por quê? Porque você não está ligando para Nova Prata, você está ligando em Porto Alegre. Então, de que cidade é, o endereço da ocorrência, né? E um ponto de referência. Por quê? Para saber aonde a equipe precisa se deslocar. E ela vai pedir algumas informações gerais. O que aconteceu? Ela desmaiou? Ela respira? Ela não respira? Então, por isso que é importante que quem aciona o nosso serviço esteja no lado da vítima. Porque, às vezes, assim, a pessoa ligou, pediu ajuda, daí a pessoa de casa está ligando, as informações se perdem. Né? Então, eles sempre orientam que a pessoa que tem que acionar o serviço é alguém que está próximo à vítima, porque está olhando. Até porque a TARME ela faz esse cadastro do chamado, que, gente, eu falei um monte, mas é rápido, tá? É nome, endereço, ponto de referência, o que está acontecendo, e passa essa ligação para o Mike, que a gente chama, que é o médico. E, enquanto isso, o Mike vai orientar essa vítima, essa familiar, né, quem estiver junto, a como proceder até o SAMU chegar. E ele que determina o despacho da ambulância. Então, mesmo ele estando ainda falando com a pessoa, hoje é tudo, gente, por toque digital lá. Então, assim, ele já pode disparar o comando para nossa ambulância. E a gente está se deslocando. Então, é uma coisa, assim, muito em tempo real. Aline, mas isso acontece? Sim. Trago um exemplo bem simples. A gente foi atender um engasgo de um bebê que se afogou com leite, né? Há uns 20 dias. O que aconteceu? A família, desesperada, ligou o SAMU 192, foi na madrugada, que o bebê havia se afogado. O médico foi dando os procedimentos de como a família deveria se portar, realizar a manobra do desengasgo com aquele bebê, e a equipe já estava em deslocamento. Então, quando a equipe chegou na casa, o bebê já estava desengasgado. Por quê? Porque ele teve a orientação do profissional médico dando suporte e segurança para a equipe até a nossa chegada. E graças a Deus é assim que tem que funcionar. Por quê? Porque senão a gente não estaria mais diante de um engasgo, se a família não conseguisse fazer a manobra. Claro. Né? A gente estaria diante de uma parada respiratória, provavelmente pelo tempo do deslocamento. Porque o SAMU, infelizmente, não se teletransporta. Né? Então, às vezes, a pessoa que está no outro lado da linha, parece que demorou 30 minutos, 1 hora para o SAMU chegar. Porque o SAMU demora 1 hora. Gente, teve uma familiar essa semana que veio na base me dar um abraço após uma ocorrência. E ela disse, Aline, eu marquei no relógio. Vocês chegaram em 4 minutos. Né? Mas para quem está no outro lado, ela disse assim... É uma eternidade. Exato, sim. Entendeu? Então, assim, isso me traz, assim, alegria. Porque quando a pessoa conseguir realmente reparar o tempo que a gente demora, não é tanto assim. Mas a angústia é grande.
Mas nessa nossa caminhada, a gente sabe sim que tivemos muitos problemas a nível assim da central de regulação, com falta de profissionais médicos, né? Há cerca de uns 3 anos atrás, realmente as ligações estavam demorando muito. E isso para nós também, quando a gente procedia um pedido de inversa, que a gente chama, né? Que é quando os bombeiros ou polícia nos entram em contato com a gente não pode deslocar, sair com a ambulância por nossa determinação, né? A gente pede liberação para Porto Alegre para sair, porque pode ser que esteja entrando um outro chamado. Claro. Né? Então, a gente tem que ter cautela nas nossas ações. E naquela época estava bem difícil, até para nós pedirmos essa inversa, estava demorando, por vezes nós acabamos saindo, né, sem essa autorização, porque nós não íamos deixar uma pessoa, né, em situação de urgência e emergência, porque estavam lá com poucos profissionais. A gente tem plenamente esse entendimento, a equipe é extremamente comprometida. Mas aconteceu por um período. Mas hoje, o que acontece? Houve contratações de vários médicos na central. O Rio Grande do Sul foi pioneiro com a questão da implantação de enfermeiros reguladores. Então, até é referência para o Brasil. Nós temos os nossos enfermeiros lá da central na mesa, regulando os chamados e despachando de acordo com o protocolo. Além disso, existem várias bases subdivididas no Rio Grande do Sul. Bases de maiores fluxos com suporte avançado. Então, o suporte avançado tem médico 24 horas, não é o nosso caso aqui em Nova Prata. Mas esses médicos, eles acabam também puxando... demorou, né, 1 minuto, ninguém pegou a ligação, eles pegam. Eles podem puxar essa ligação e despachar a ambulância. Então, tem mais o telesaúde, que muitas pessoas já devem ter ouvido no telesaúde, que é uma ferramenta que dá um suporte para os médicos, assim, de interior, de SFs, né? Então, o próprio telesaúde está treinado e os médicos de lá também estão liberando ambulância. Então, chega o chamado, a central está ocupada com outros chamados, eles mesmos liberam. Entendeu? Então, assim, agilizou muito. E eu digo assim, hoje eu sinto essa diferença. Sim. Por isso que eu digo para a população confiar e acreditar que melhorou muito essa questão da liberação da ambulância. E que bacana, Lili, porque nós temos a compreensão de que quando algo é implantado, ele precisa de ajustes. Com certeza. Né? Então, qualquer serviço, aqui a gente está falando da saúde, então, quando se fala da saúde, se tem muito mais urgência. Claro. Né? Então, quando se fala em outros serviços, a gente sabe que até as coisas alinharem, andarem de acordo, demora um tempo. E a gente compreende essa situação, porque daqui um pouco uma demanda maior do que se esperava e tudo mais faz com que, sim, o SAMU ele teve esses poréns, mas lá atrás. Isso. O bacana é pontuar que foi lá atrás. Então, hoje, quem precisar pode estar confiando e chamando. Exatamente. E tem outra situação também, que é tu estar disponível, tanto para quem está em casa precisando, quanto para uma emergência, que é a questão de um acidente. Então, que pode estar ocorrendo na via, né, eu digo nas nossas pistas, quanto dentro da cidade. Então, sabe-se que é algo muito importante. Aline, como tu vê essa situação de realmente estar disponível, tanto para casos de quem está em casa e precisando, porque eu imagino que esse também é um desespero, porque quem está na pista e aconteceu, aos poucos parece que tu tem bombeiros, tu tem isso e aquilo, mas quem está em casa às vezes fechado aí tá naquele, né, com quem que eu vou poder contar, né? Isso. Mas tem essa situação. O SAMU, ele deve ser acionado em que casos? Então, por exemplo, o SAMU, ele atende situações, porque muitas vezes é isso que vem na cabeça, né? A gente pensa SAMU, acidente, SAMU, rodovia, né? Só esse perfil de vítimas. O SAMU é um leque muito mais amplo do que isso. Isso é importante a gente difundir. Por quê? Porque nós atendemos, sim, natureza traumática, toda e qualquer natureza traumática, seja acidente em pistas, né, de rolamento, ou como também pode ser acidentes dentro de casa, pode ser num pátio, pode ser na via pública, pode ser dentro de uma loja, pode ser lá na lavoura, onde o cara está trabalhando na roça. Aonde vocês imaginarem. Pode ser uma situação clínica. Né? Aline, que situações clínicas? Que é isso, né? Então, situações de dores no peito de início súbito, uma suspeita de AVC, que é o derrame, situações de convulsão, pressão muito alta, né? Onde a pessoa vem somado a muitos sintomas, além da pressão alta. Daí tem o risco, né, das complicações. Situações de diabetes, né, quando a glicose está muito alta ou muito baixa, isso a gente atende frequentemente. E o SAMU, como ele é um serviço que é como se o hospital chegasse
até a família, até o local da vítima, muitas vezes a gente atende, né, com o regulador médico, nós resolvemos a situação e o paciente não precisa nem deslocar até o hospital, né? Então, olha que coisa bem boa, né, para a família, tu não ter que deslocar, muitas vezes é um idoso acamado, e foi só pontualmente a glicose baixa. Então, a gente tem toda a condição e os materiais e medicamentos necessários para dar conta das situações e não levar para o hospital. Ainda mais agora nessa situação com Covid, quanto menos, né, for até o hospital, melhor para um idoso. Com certeza. Então, situações clínicas, como as que eu descrevi, há um mal súbito, uma síncope, um desmaio, chama o SAMU, a gente precisa investigar o que está acontecendo e o que causou aquele mal, né? Além disso, situações obstétricas, né, com gestantes, seja por sangramento, rompimento de bolsa, a gestante não tem condições de ir para o hospital, né, tá sozinha, pode e deve acionar o SAMU. Né? Porque a gente tem até o kit parto para fazer um parto de gêmeos na ambulância. Não que seja o que a gente deseja e o ideal, né? O ideal é nascer no hospital, com o médico assistente, com o pediatra, com anestesista, se for necessário. Mas, né, se o imprevisto acontecer, nós estamos aqui para isso. Se a pessoa chamou e ela já está prestes a ganhar, eu queria ter um parto desses, né? Sabe? Em evolução, né? Assim, né? Exato. Mas que bacana saber que tem como também receber um apoio, porque às vezes a família depende, não tem um carro, não tem... O marido está trabalhando. Né? E eu sempre brinco, né? Até eu comentei no grupo de gestantes esses dias, pelo amor de Deus, gente, que nasça com o SAMU antes do que seja no carro do vizinho ou da polícia, né? Então, você tem um serviço na cidade, né? Então, acione o SAMU que nós vamos dar assistência para a gestante. Bacana. Além da questão do parto ali, da obstétrica, nós também atendemos situações pediátricas de todas as naturezas, né? Que pode acontecer com adulto, pode acontecer com criança também, né? Então, situações de convulsão, queda, trauma, engasgo, o que for, diabetes. E uma coisa que está assim, muito evidente no nosso serviço, e não só a nível de Nova Prata, como de Rio Grande do Sul, tanto que o Ministério da Saúde até está lançando agora nós não fomos chamados ainda, né? Mas vai ser feito assim com todos os SAMUs do Brasil. A questão de atendimentos psiquiátricos, né? Porque isso tem sido, se não o segundo maior atendimento, né? O terceiro das equipes de SAMU. São, por exemplo, picos, é o momento que a pessoa ela está talvez num processo de que realmente é isso. Isso, o que acontece assim, sofrimento intenso, né, de angústias, crises de ansiedade generalizada, que por vezes até se confundem com um infarto. Né? Depressão intensa, surtos psicóticos, né? Às vezes motivados ou não pelo uso de drogas, ou às vezes de uma doença prévia, tentativas de suicídio, né? Suicídio em si. Então, assim, isso é um cenário que está se desenhando assim, muito preocupante para o setor da emergência. Então, a gente tem que estar sempre preparado para dar a melhor resposta possível para todos os pacientes, mas em especial esses que estão se evidenciando nesse momento, né? Não, com certeza. Então, para alertar a população, por quê? E até para não nos compreender mal. Por vezes, quando nós vamos para esses atendimentos, existe um risco de autoagressão, ou seja, o paciente estar se autoagredindo, ou de heteroagressão, ou seja, ele, né, por estar com a mente talvez naquele momento em sofrimento, confuso, né, sem a clareza adequada, pode colocar em risco a vida de outra pessoa também, né? Que tem risco de agressões. Então, por vezes, nós precisamos nos deslocar com o apoio da brigada. Claro. Né, nessas cenas, mas não é para fazer nada demais com aquele paciente, é só para garantir a cena de todos que estão aí. Não, então, assim, até para ficar isso bem claro para a população, para não se preocuparem com a polícia no local de algum atendimento SAMU. É só para a gente garantir segurança de todos. Certo. Né? Então, esses são os tipos de atendimento que nós fizemos. Maravilha. Até a gente vai conversar muito mais sobre isso, inclusive, Aline. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença.
Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele-Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje, comemorando os 10 anos do SAMU em Nova Prata, estou aqui com a enfermeira Aline Todeschini-Angeben falando sobre todas as questões do SAMU, por que foi implantado, qual é a importância realmente do SAMU na nossa comunidade, e hoje vendo que sim, o quanto nós precisamos, para quem está em casa às vezes sozinho e precisando de um auxílio, chama o SAMU. Tem uma música, né, que é engraçada, chama o SAMU, Chama né? o SAMU. Isso aí, então chama o SAMU, precisando, é para isso. Aline, voltando um pouco para esse nosso papo, para a gente poder ter um entendimento e às vezes até uma clareza. Por quê? Eu posso estar em casa e eu posso estar com alguém sendo acometido por um infarto, mas a gente sabe que o infarto não é necessariamente na hora que ele já acontece, mas tem alguns sinais que as pessoas podem em casa prestar atenção, alguns detalhes de algumas outras doenças, algumas crises que a pessoa pode estar começando a ter e que pode ali ligar, acender a luz e dizer, meu Deus, eu preciso de uma ajuda. Então, o que a gente pode estar pontuando, Aline? É bem interessante, assim, pensando em situações clínicas, né? O que mais acometem as pessoas, né? Eu digo a nível de Brasil, é hipertensão e diabetes, né? Então, aqui a gente pega um público bem... Sim, geral. Bem grande, né? E que estão passíveis, né, de alguma complicação. Então, vamos pensar numa pessoa hipertensa de base, né? Que é hipertensa. E em determinado, tá um pouco sobrepeso, obeso, talvez fuma, não faz muito exercício físico. E em casa, não que necessariamente tenha que ter todas essas características. Pode ser uma pessoa magra, né, e apresentar uma dor no peito de início súbito. Né, uma dor assim, não é uma dor relacionada a algum trabalho muscular, nada disso. Ela começou subitamente e muito intensa, né? E essa dor, geralmente, ela é localizada na região do epigastro, que a gente chama, né, na região do estômago. E uma dor muito forte. Essa dor pode estar irradiada para as costas, ali atrás, entre as escápulas, né, entre os braços. Essa dor pode irradiar para o braço esquerdo.
ou até um pouquinho para o pescoço. Então, são sintomas que essa dor é uma dor assim meio característica de um sinal de infarto, né? A pessoa pode apresentar vômito, náuseas, né? A pele às vezes pode ficar pálida, sudorética, assim, de tão intenso que são esses sintomas. Mas esses sintomas nem sempre são assim tão fulminantes, às vezes eles são um pouco mais sutis, né? Por isso que vale a gente ter um olhar atento, diferenciado e, na dúvida, procura, né, o atendimento. Mas se for algo súbito, sim, é uma situação de emergência que a gente precisa avaliar. Pois é. Na situação, por exemplo, assim, de diabetes, né? Nós temos muitos pacientes que fazem uso da insulina, por exemplo. Esses, geralmente, que acabam entrando no quadro de hipoglicemia. Eles fazem a insulina, sempre no mesmo horário. Mas, por algum motivo ou outro, naquele dia ele atrasou um pouquinho o horário, ou adiantou um pouquinho, ou aquele dia ele fez uma atividade física maior do que o habitual dele e já foi o suficiente para ter mais consumo de glicose. E aí, o que acontece? Vai baixar o açúcar no sangue dele. E daí ele entra nesse quadro de hipoglicemia, né? Geralmente começa assim, com um suor no corpo, a pessoa fica pálida. Dependendo quanto menos açúcar ela tiver no sangue, para baixo de 60, começa 40, 20, a pessoa começa a ficar desorientada, a pessoa começa a ficar confusa, ela pode se tornar até agitada, às vezes agressiva, e as pessoas ao redor dela têm que se dar conta que ela está evoluindo para um quadro de hipoglicemia. Ela é diabética. Tu entende? Claro. Então faz o testezinho do dedo e tu já vai ver lá que o HGT dela tá 40. Nesse caso, é o melhor a se fazer, é a prevenção, né? Tu viu que ela está evoluindo, né? De uma forma que não vai ser adequado para o quadro clínico dela. Então, faz um copinho com um pouquinho de açúcar ou dá uma colheradinha de mel para essa pessoa e tu já vai restabelecer a glicose e ela volta. Agora, quando eu não consigo identificar isso, a glicose vai descer ainda mais. E aí ela pode entrar num estado de desmaio, de convulsão, né? E muitas vezes, que é quando a gente chega nas vítimas, elas estão inconscientes, né? Por quê? O açúcar no sangue está muito baixo. Daí a gente tem que fazer, né? Regulamos com o médico, fizemos a glicose e a pessoa parece que desperta, né? Muitas vezes é um quadro que se confunde até com uma situação de AVC. A gente é chamado, e eu digo assim, isso é um desafio nosso de cada dia. Sim. As pessoas no outro lado são leigas, elas não têm a obrigação de saber o que está acontecendo, elas têm que entender que é uma situação que requer pedido de ajuda, né? E clareza, chama o SAMU 192 e a gente vai chegar lá e vai ver o que está acontecendo. Mas entra o chamado por AVC, né? Que é acidente vascular cerebral. A pessoa às vezes tem histórico na família, né? Estava com muita dor de cabeça. Mas tu chega lá, tu já desvenda que não é um AVC, é uma hipoglicemia. Então, são sintomas que as pessoas prestarem atenção e saber que podem estar acionando, podem e devem, tem que acionar o SAMU. Porque no momento que a pessoa fica confusa e não consegue mais se coordenar ou desmaia, tu jamais pode introduzir alguma coisa pela boca dessa pessoa. Por quê? Porque tu corre o risco de estar fazendo ela ter uma aspiração, né, daquele mel, daquilo que tu for botar na boca dela, não ir pro estômago. Sim. E ir daí pro pulmão. E a gente vai ter, né, um problema ainda maior. E em outras questões também, Aline, que tu já falaste aqui no programa e com certeza vai voltar para falar, porque a gente sabe que por mais que se fale, alguma coisa escapa, né? E tem a questão dos acidentes de casa. Às vezes o pessoal leva tão tranquilo uma queda, enfim, às vezes um corte. A pessoa, não, mas isso aqui é só fazer tal coisa, é só, já se levanta. Um acidente, às vezes, a gente vê aqui, o pessoal realmente tá de moto para cá e para lá, bateu, caiu, já se levanta, sai caminhando. Como a gente pode ver essa situação, Aline? A gente sempre vai ter que avaliar o que causou o dano, como se deu esse acidente, que para nós, no atendimento pré-hospitalar, o que a gente fala de cinemática do trauma, né? Vamos supor uma queda, da onde ele caiu, aonde ele caiu, quantas pessoas tinham junto. Então, é uma leitura que a gente tem que fazer da cena. Sim. Se tu tiver uma cinemática no paciente que está sem cinto de segurança, que está com ferimento na cabeça, um motoqueiro que caiu no chão, né? A orientação no trauma, né, é a gente não mexer no paciente. Né? E nem o paciente se mexer. Às vezes é angustiante estar aí, a gente entende, mas eu tenho que
orientar a população para que não mexam no paciente, não permitir que os outros mexam, né? E aguardem como aconteceu a ocorrência. Por exemplo, se eu estiver na BR, né? Sinalização da via. Né? Então, eu tenho que parar aquele fluxo pensando na segurança de quem está aí. Eu não posso mexer no paciente, mas eu também não vou deixar ele deitado no asfalto sem sinalizar a via, né? Porque senão a gente vai causar um outro acidente. Então, é não manipular. Se o paciente estiver de capacete, por exemplo, né? O paciente vai ficar no solo de capacete. A equipe chega e vai tirar o capacete do motoqueiro e não o popular, não o próprio motoqueiro. E teve uma ocorrência que a gente chegou assim, são raras, tá? Geralmente quando eles deixam o capacete é porque o motoqueiro tá muito mal. Sim. Né? Porque daí assim não querem nem Encostar encostar na pessoa, né? Mas não é só nessa situação. Em todas eles deveriam pecar pelo excesso, porque por mais que a pessoa esteja lúcida, orientada e coerente, conversando contigo ali, ela pode ter uma lesão cervical que tu não está vendo. E às vezes na adrenalina do acidente, o cara nem sente, né? Mas depois ele vai começar a sentir dor, né? Às vezes assim a pessoa tá tão fora, assim, não sabe nem o que aconteceu, tá em estado de choque, né? Então é difícil tu avaliar a dor naquele momento. Então muito mais um popular que não tem um conhecimento técnico para isso. Então na dúvida não mexer no paciente, tá? Não mexer, não ofertar água. Né? Isso também é uma clássica que as pessoas, né, na angústia de não saber o que fazer, oferecem um copo de água para o paciente. Para quê? Né? O que esse copo vai trazer de benefício para o paciente naquele momento? Nada. É que né? a gente imagina que a pessoa vai tomar água e vai se tranquilizar. Não, calma, senta. Né? Então a pessoa já levanta do chão, já coloca sentada tira no o lugar. capacete né? E Tira dá da água. É isso aí. Então a gente não deve fazer, né? Sim, e é exatamente o que nós faríamos, mas de bom coração. Ninguém tá fazendo isso pensando que pode estar prejudicando a pessoa. Mas para ver como isso precisa chegar até as pessoas. Essa informação ela precisa chegar. Essa, né, Laura? Não tem outra. Com certeza. E Aline, como a gente pode hoje ver, falando agora um pouco da equipe do SAMU, como nós temos a equipe hoje aqui em Nova Prata? A base. A nossa equipe, né? Nós, assim, usamos a nossa sigla, SB167, né? Cada equipe de SAMU, ela tem uma identidade, né? Então, a nossa é a 167. E eu tenho muito orgulho da nossa equipe. Até eu brinquei esses dias, porque falam muito SAMU Aline, né? É a Aline do SAMU, né? Um dia perguntaram pro meu filho, quem é a tua mãe? Ele é a Aline do SAMU, né? Então, né? Mas a Aline não é o SAMU, né? O SAMU é a equipe de Nova Prata. Até se tu me permite, eu gostaria de falar o nome deles aqui. Sim, com Posso? certeza. Então, nós temos o condutor Vilmar Polezelo, o Clair Gozinski, o Christian Brempolita, o Ariel Buquerque e o Vinícius Marchioro. É o nosso folguista. E das meninas, né, nós temos as técnicas de enfermagem, a Karina da Silva, a Juscelia Gotardo, Sayonara Rosim e a Lidiane Granto. Uma turma. É, uma turma. Por quê? Porque nós trabalhamos com regime de plantão, né, escalas e... Então, o time, assim, tem que fazer o plantão, tem que passar pelo descanso, pela folga, né? E a equipe entra em constante revezamento. Dificilmente tu é atendido pela mesma equipe, né? A não ser que seja no mesmo dia. E é uma equipe fantástica. Eles são, assim, super motivados, comprometidos com o serviço. Eu me identifico muito com a minha equipe. O que eu proponho, assim, por exemplo, eu vou fazer treinamentos, cursos, eu volto para a base, eles brincam comigo, né? Eles me chamam carinhosamente de chefia, né? Chefia, e aí? O que tu aprendeu lá? O que tu tem para nos passar? Né? Então, a gente está constantemente treinando. Eles vão para uma ocorrência, a gente faz, assim, um feedback na chegada de cada ocorrência. Então, a tal ocorrência foi assim, mas Aline, o que tu acha? A gente pensou e fez dessa forma, né? Que é um raciocínio crítico da cena, né? Tu teria feito como, Aline? Eu digo, olha, vamos lá, a gente se bota lá no chão, se joga e tal, revive a cena para fazer, olha, eu pensei assim. Não, eu faria exatamente da mesma forma. Por quê? Porque ali na base é o momento que a gente tem para repassar, treinar, aprimorar, né, a nossa técnica. Então, assim, eles são muito comprometidos. Eu gosto muito disso, sabe? Por quê? Porque eles sempre vão fazer o melhor deles, mas eles sempre ficam pensando, mas será que eu não poderia ter ido além? Um pouquinho melhor. Então, e é isso, é essa busca, né, constante. E nesses 10 anos, eu estou à frente do SAMU há 7.
né? Eu não acompanhei os primeiros 3 anos da base, mas eu vejo assim o crescimento dessa equipe assim, ó, ao longo desses anos, claro, experiência, né? Tu vai, né? Mas assim, ó, eles buscam muito, eles estão de parabéns. E que legal, porque de acordo com o que se encontra, talvez se abre um leque para pensar como eu poderia, como tu disseste, fazer diferente, fazer melhor. Então, vocês fazem todo esse trabalho de estar sempre na função de treinar, de rever, de talvez novos protocolos a cada situação que se encontra. Como que realmente, então, tudo isso acontece? Exato. No APH que nós falamos, né, e no suporte básico de vida, que são os nossos carros-chefes, né? As coisas constantemente, né? Elas passam por atualizações e a gente tem que estar treinando e capacitando a equipe para sempre atualizar os parâmetros, né, das novas orientações. Claro, nós temos, assim, diretrizes que são do PHTLS, né, que nós seguimos muitas delas, mas nós também temos os protocolos do SAMU, que esses são os nossos, né, o nosso carro-chefe, né? Então a gente treina os protocolos, a gente revisa eles e está sempre assim buscando sempre estar, né, completamente atualizado em tudo que a gente faz. Com certeza. E quando a gente pensa que a equipe, poxa, já trabalha tantos anos nisso, não precisaria. Só que para ver como é o setor da saúde, porque isso vai mudando. Imagino que quando disseram, pandemia, fecha tudo, se tinha um tipo de cuidado, agora se tem outro tipo de cuidado além, né, no atendimento em si. O que mais precisa se fazer por causa, né, dessa pandemia. E Aline, para que a gente possa também também abrir um pouquinho, porque as pessoas, muitos têm noção que é 24 horas, mas muitas pessoas têm aquele receio, mas eu vou ligar agora, ninguém vai vir. Por exemplo, às 3 horas da manhã não vou ligar para o SAMU. Então, tem isso também que é bacana a gente estar falando. Sim, muito importante, Laura. E a gente já ouviu isso, sabe? Parece, eu sempre brinco, o óbvio precisa ser dito todos os dias. Sim. Aline, mas é tão óbvio isso, mas eu preciso reforçar com a comunidade. O SAMU, ele não fecha, ele trabalha 7 dias por semana, né? 24 horas por dia. Então, o SAMU deve ser acionado em qualquer horário. Então, não precisa, uma vez nós chegamos numa ocorrência onde a paciente havia tido uma queda às 3 da manhã, né? E o familiar, eles não fazem por mal, tenho certeza que não. Eles fazem dentro do conhecimento deles. Eles manipularam, colocaram de volta na cama e às 7 da manhã a pessoa não conseguia se mexer de tanta dor naquela perna. E aí foi acionado o SAMU. Então, o que acontece? Quando nós chegamos lá, ela tinha uma fratura naquela perna, mas no momento eles acharam que não era uma coisa tão grave, né? E daí já manipularam aquela idosa. Então, às vezes, a gente tem um risco de piorar uma lesão, né? Por quê? Porque um osso quebrado lá dentro, ele é uma navalha, né? A gente pode ter lesão de outros vasos, de nervo, tendão, né? Mais sangramento. O osso pode fazer uma fratura fechada, que a gente fala, mas pela mal manipulação daquela fratura, o osso romper a pele e a gente tem uma fratura exposta. Então, a gente tem técnicas para fazer tudo isso, né? Mas que a população tenha um entendimento que podem e que devem chamar o SAMU a qualquer hora, né? Não hesitem, é 3 da manhã, é meia-noite, é 5 da manhã, o SAMU não fecha, tá? Nós estamos sempre à disposição. É isso aí. Maravilha, Aline. E agora, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais, com esse tema super especial, falando sobre os 10 anos do SAMU aqui em Nova Prata. Fica conosco. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. 30ª Romaria em honra ao Senhor Bom Jesus, Nova Bassano. Domingo,
12 de setembro, às 10 horas da manhã. O evento não contará com a presença do público. Portanto, acompanhe a Romaria pela Conecta Mais TV. Apoio da transmissão: AR Odontologia, Alto Posto Durante, Complex Esportes, Concretizar Imóveis, Construtora Morés, Loja Bedim, Luniarte, Medabil, Oriplanta, Restaurante Zalza, Rosalém Tintas, Sicredi, Piantari Viveiro de Mudas, Supermercados Daco, Tecnopipas. Conecta Mais TV. É muito nossa. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje falando sobre os 10 anos do SAMU. Estou aqui com a coordenadora Aline Todeskirian-Geben, que é enfermeira ali do SAMU daqui de Nova Prata. E estamos falando sobre toda essa importância deste trabalho estar na nossa comunidade, como isso faz a diferença. E dentro de tudo que já foi conversado, se alguém entrou na live só agora, volta um pouquinho, assiste do início, porque vale muito a pena. O primeiro bloco foi rico demais, então é bacana estar aprendendo também, porque tem situações que a gente precisa aprender. Tem situações que a gente precisa rever para lembrar, porque quando se fala em protocolos de primeiros socorros, a gente sabe que isso sim faz diferença na vida das pessoas. E o SAMU também, quando tu chama o 192, saber que tu vai ter um acompanhamento, que em pouco tempo essa equipe pode estar chegando até a tua casa. E até uma situação, agora que me ocorreu, Aline, é bacana a gente estar pontuando, porque as pessoas às vezes estão na roça, no interior, estão trabalhando e aconteceu um acidente. E no desespero, põe a pessoa no carro e vai até o centro, ao invés de... Claro que a gente sabe que em alguns lugares não pega celular ainda, né? Contamos com que isso, aos poucos, mas muitos lugares no interior pega, é normal, tem internet, tem tudo. Então, é vantagem numa situação, por exemplo, como essa que a gente já fala sobre também algo que é um pouco mais longe, por vezes, e pode ser algo que... Porque tu lida com máquina pesada, então pode ser algo que não foi da melhor forma, então a pessoa acabou tendo uma fratura exposta, alguma situação. É muito importante chamar o SAMU, né, Aline, nessa situação. Isso, Laura, assim, ó, tu pontuaste bem, são acidentes em lugares remotos, longes e graves, né? Te pontuou alguns exemplos, assim, a gente já foi atender queda de pinheiro, né, acidente com trator, acidente fazendo corte de árvores, né? São situações extremamente graves. Então, o que não se deve fazer é colocar essa vítima dentro do carro. Ah, Aline, mas eu não tenho ninguém. Tem que chamar socorro, né? Tem que correr ali na casa, pedir 192. Por quê? Porque essa pessoa tem lesões graves. Provavelmente, se o acidente tem uma cinemática grave, eu tenho que pensar em lesões graves também nessa vítima. E o correto não é colocar
no carro, porque às vezes a pessoa pensa no quesito tempo, né? Mas o tempo e de qualquer jeito é bom até que ponto? Sim. Né? Não é bom. O que essa vítima precisa, né, é de atendimento e atendimento de qualidade. Uma coisa assim que as pessoas, por vezes, também não entendem no SAMU. Eu liguei, mas o médico não liberou a ambulância. Né? Já ouvi isso. Se a ambulância não é despachada, o que acontece? Provavelmente não foi uma situação de urgência e emergência. Às vezes ligam para o SAMU porque o paciente é acamado e precisa trocar uma sonda no hospital, ou precisa fazer alguma outra coisa. O médico não vai liberar a ambulância se não caracterizar um quadro de vômito e diarreia. Não é uma situação de urgência e emergência. Entende? A não ser que seja uma criancinha de 4 meses com diarreia, vômito intenso, quadro febril, porque isso já está com um sinal de choque. Né? Então, é outra situação. Então, o médico lá, ele está nessa condição justamente de fazer a liberação da ambulância da forma adequada. Por quê? Se eu liberar para uma situação não urgente, e se esse paciente lá no interior precisa da minha ambulância, e eu estou fazendo um transporte, o SAMU não faz transporte. Né, de nível de DSB, nós fizemos atendimento pré-hospitalar. É como se o hospital chegasse lá no paciente e a gente vai levar ele com segurança para o hospital. Porque o que mais me preocupa, né, no paciente é manter a questão de via aérea, oxigenoterapia, questão da controle do choque, né, controle das hemorragias, que a gente vai ter condições de dar esse suporte para trazer o paciente vivo para o hospital. Né? Então, é isso que a gente busca, né, no atendimento. Sim, porque aqui a gente pontua pelo fato de que, sim, quantos acidentes feios a gente vê graves no interior. Então, é muito importante. Chama o SAMU também. Porque às vezes o pessoal diz, não, eu estou mais longe, então é vantagem pôr no carro e... Porém. Isso, Laura, do chama o SAMU e principalmente, pessoal, se for uma área mais distante, de comunidade, de interior, né? Botem lá, é na Capela Santa Catarina, tem 2 em Nova Prata. Né? De qual? Passando a capela 3 quilômetros, antes da comunidade 1 quilômetro, né? Porque não basta falar Fazenda da Pratinha. Sim. Fazenda da Pratinha, por exemplo, é muito ampla, né? Então, entra no Capitel, dobra à direita, ou às vezes o familiar já está na frente da residência para sinalizar é aqui, né? Então, isso é muito importante para nós, a gente ganha tempo, agiliza, né? Todo o nosso deslocamento. Com certeza, então bacana também para a gente pontuar isso. E agora, eu gostaria de saber um pouquinho sobre os trabalhos que o SAMU faz na comunidade. Porque sim, a gente acaba, para quem segue a Aline, conhece, vê alguma coisa, mas não exatamente tudo que acontece dentro do SAMU, né? Isso, te agradeço até pela oportunidade de estar divulgando. Porque o que acontece? Quando a gente fala de SAMU, quem conhece o SAMU, pensa no SAMU em ambulância, atendimento pré-hospitalar, né? Ocorrências. Mas o SAMU, ele vai muito além disso, né? E eu brinco que bom se a gente conseguisse trabalhar a prevenção, a comunidade a tal ponto que as ocorrências diminuíssem. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a questão do acidente está muito ligada à questão de prevenção. Certo. Né? Então, por exemplo, a gente tem estudos que nos trazem que 90% das lesões poderiam ter sido evitadas. Como assim, Aline? Vamos parar e analisar as ocorrências, os atendimentos feitos, né? Por exemplo, vamos usar o item clássico, né? Um carro, uma colisão frontal. Ok, essa via. Qual era o limite de velocidade? Era faixa dupla? Tinha alguém alcoolizado? Né? Então, a gente começa a fazer questionamentos. Será que esse acidente não poderia ter sido evitado? Né? A grande maioria das vezes a resposta é sim. Né? O bebê se engasgou. Pois bem, deixaram o bebezinho arrotar, né? Botaram o bebezinho dormir como? De lado, barriguinha para cima. Então, são coisas que a gente tem que ir trabalhar na comunidade para que a informação chegue, para que o acidente não ocorra. Então, eu acredito muito nisso e vivo isso, tá? Então, o que acontece? Aline, há 1 ano, pouco mais, talvez, eu faço parte... Né, não é que faço parte, eu sou convidada pelo Núcleo de Educação do Estado para ministrar aulas dentro do curso introdutório, que é para quem está entrando no SAMU. Né? Então, lá a gente faz a aula de avaliação primária e secundária do trauma. A gente, enquanto base de Nova Prata, nós somos referência no interior. Tá? Então, nós recebemos também esses profissionais que estão entrando no SAMU Rio Grande do Sul, de bases aqui da nossa região, eles podem vir fazer o curso introdutório prático aqui na nossa base, com a nossa equipe.
com a equipe que atende a nossa população. Então, a nossa equipe está preparada, ela está muito assim, embasada tecnicamente para dar esse suporte. Então, para quem está entrando, a gente também acolhe esses profissionais, né? Para que venham passar conosco e a gente possa passar as nossas vivências para eles. Além disso, nós realizamos esse trabalho com as professoras, né, nas escolas, através do projeto, né, todo mundo já deve ter ouvido falar Lei Lucas, né, o que é essa Lei Lucas? Na realidade, a gente vai desenvolver a questão de prevenção de acidentes, né, e primeiros socorros na escola, como os professores e os funcionários devem e podem agir até a chegada do SAMU. Então, a gente consegue desenvolver esse trabalho, que esse ano a gente teve que se reinventar, né, em função da pandemia, e a gente conseguiu e vai fazer através de forma online para as profs, para que a informação chegue, independente de ser presencial ou não, ela vai chegar. Né? Claro que assim que puder, a gente busca no presencial, porque esse contato, essa proximidade, ela é importante. Assim que der, nós retomamos. Eu trabalho nas empresas, nas escolas com os adolescentes também. Tem um projeto que eu chamo Samuzinho Kids, que é com as crianças de 4 a 5 anos, para trabalhar a questão da prevenção de acidentes, né? Porque criança pode botar o dedo numa tomada, pode ter manipulação de água, indução de afogamento, acidentes com panelas na cozinha. Tem uma gama de coisas que a gente pode trabalhar. E eu acredito muito nisso, que a gente trabalhando de forma preventiva, a gente vai reduzir o número de acidentes e, consequentemente, a gente reduz sofrimento, a gente reduz, né, toda a questão da sociedade em si, eu digo assim, de melhor prognóstico, porque vamos supor um pai que previne um acidente, né? A gente sabe que tem que subir num poste, tem que subir no telhado, tem que subir com EPIs. Né? Se essa pessoa vier ter uma queda por falta do uso de equipamentos, cara, provavelmente essa pessoa é provedor do lar daquela família. Como é que vai fazer para sustentar aquela família, aquela criança, às vezes 1 ou 2 filhos? Então, a gente tem que pensar que esse acidente, além da dor, do sofrimento, tem um custo social para todo mundo que está envolvido. Então, que essa informação chegue e que o acidente não ocorra. Então, eu acredito nisso. Então, por isso que a gente desenvolve esses trabalhos na comunidade, nas empresas, nas escolas. Já fui fazer em grupo de gestantes, grupo de terceira idade, né? Porque os idosos também são outro público, né? E esse pessoal gosta de dar uma escapadinha, de fazer as coisinhas. Deixa que eu faço do meu jeito. Eu só vou dar uma subidinha e naquele dia, naquela subidinha, acontece, né? O incidente. Então, a gente não pode contar com a sorte. Claro. A gente tem que contar com a ciência, com o que já tem dados epidemiológicos descritos, né? A gente já sabe, hoje o trauma, ele é considerado uma doença. Né? Aline, trauma, doença, como assim? Sim, gente, se a gente tem um hospedeiro, a gente tem um ambiente e a gente tem um agente causador, tudo isso vinculando como vetor de causador, a gente tem uma doença, né? Claro. Então, se a gente tem doença, tem dados, a gente tem como prever o que vai levar a tal situação. Por isso que a gente foca também na prevenção. Então, o SAMU, ele vai além do atendimento. Eu acredito que o SAMU, ele trabalha na questão da prevenção. Que legal. Então, dentro de tudo isso, saber que tem todo esse lado que é muito importante. E tu estar aqui hoje é muito importante, porque são muitas dicas, são muitas questões que precisam ser abordadas. A gente precisa lembrar de tudo isso que acontece. E sim, ao invés de... É como a gente brinca, às vezes a pessoa precisa subir num lugar, ela sobe numa bola, né? Mas isso é uma brincadeira, que de propósito, porque diz assim, não, o que tiver eu subo. Ou enfim, e simplesmente o fato de chamar atenção para alguns detalhes que a gente acha que são inofensivos, né? Que são... e, enfim, depois causam alguns danos graves e irreversíveis por vezes. Aline, dentro, então, de toda essa questão do SAMU, eu gostaria o que mais poderia pontuar nesta manhã, fazendo as tuas considerações finais? Eu gostaria só de compartilhar uma informação com a população. Desde que o SAMU foi implantado no Brasil, lá em 2003, né? Aqui em Nova Prata, 2011, o SAMU, assim, são dados do Ministério, estatisticamente se reduziu o número de óbitos, né, dos atendimentos pré-hospitalares realizados, então o número de óbitos, as sequelas, tá, e o tempo de internação desses pacientes. Então, estatisticamente comprovado que o SAMU faz a diferença no atendimento a uma vítima no âmbito pré-hospitalar. Então, eu peço para que vocês acionem o número 192, né,
24 horas por dia à disposição e que vocês aguardem a ligação até o final. Falem com a Tarme, que vai estar pedindo só o cadastro ali, nome, rua, endereço, onde aconteceu, e vai passar a ligação para o médico, onde vocês vão aguardar, falarem com o médico, ele vai orientar vocês ao que fazer até a nossa chegada, e enquanto isso nós vamos estar deslocando. E lembrando que tudo isso é muito rápido. É muito rápido, gente. Hoje a gente trabalha, Laura, se tu me permite, claro, com um smartphone. Tá? Então, assim, o chamado entra para nós no Smart, a gente dá os comandos nele, a prescrição entra no Smart. Então, por vezes, se vocês virem a equipe do SAMU com o celular ali na ocorrência, ninguém está em redes sociais, nós estamos conversando com o médico, né, através da questão de condutas do tratamento realizado. Então, é tudo em tempo real. Então, são por toques, gente, tá? Sim, porque até, Aline, só para lembrar, tem aquele médico que ele fica te dando algumas dicas para manter a pessoa ou acordada, ou isso, enfim, de que forma que tu deve proceder. Então, vocês que estão indo lá para dar o atendimento já precisam saber o que foi feito também. Isso, né? E no deslocamento o médico já vai nos dizer o que a gente vai encontrar lá, a gente já vai se preparando com os materiais que nós vamos utilizar, nós já vamos pensando o que a gente vai encontrar e, ao mesmo tempo, dependendo do que for que o médico já faz a leitura na hora, um exemplo, um diabético entrou a hipoglicemia, o paciente não responde, já entra na conduta. Se a HGT menor que tanto, conduta, administrar. Eu não preciso nem regular com o médico, já me passou a prescrição que se for aquilo eu vou fazer isso, né? Então eu já ligo de volta para o médico só para dizer assim, o paciente recuperou, está bem, a HGT está tanto agora. Então, assim, é muito rápido tudo isso hoje. Então, eu peço, liguem 192, qualquer situação de atendimento pré-hospitalar, a equipe especializada para isso é o SAMU. Então, vocês têm esse recurso no município, né? Há 10 anos estamos aqui e eu espero não encontrá-los em serviço, né? Mas se preciso for, nós vamos estar, né, atendendo vocês da melhor forma possível. Maravilha, Aline. Gostaria de te agradecer mais uma vez, parabenizar o SAMU pelos 10 anos de existência e que sim, cada vez melhor, com a equipe sempre rendendo da forma que está rendendo. Isso é bacana, né, Aline? Ver que existe esse empenho de quem realmente abraça a causa, porque quem trabalha com a saúde, a gente compreende em todos os setores, as pessoas precisam dar o seu melhor, isso é óbvio. Mas quando a gente diz que está socorrendo pessoas, é o momento mais desesperador da vida da pessoa e vai ter que ter alguém lá que esteja de forma correta, dando um atendimento de forma correta, que esteja dando uma segurança para essa família que às vezes está realmente desesperada. Então, agradecendo o SAMU, a toda a equipe que sempre esteve aqui disponível durante esses 10 anos, que continuem com muita força, fé e foco, né? É isso aí. Graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade, e uma boa noite a todos. É isso aí. Então, agradecendo a todos, agradecendo a Aline que esteve aqui comigo, muito obrigada, agradeço a todos que estão em casa. Convido para que continuem na programação da Conecta Mais. Hoje nós temos o Conecta News agora, que vai iniciar, e logo após nós temos o Ponto a Ponto, que é o novo programa da Conecta Mais. Além de, quem quiser acompanhar o jogo do Calábia nesta noite, está acontecendo, vai ter 2 lives pelo Facebook e pelo YouTube. Então você escolhe se quer estar na programação da Conecta Mais ou assistindo o jogo do Calábia. Então escolhe para quem estiver nas redes sociais, ok? Canal 8, Conecta News e o Ponto a Ponto. Então aproveitem que hoje está repleto e até quarta-feira, pois amanhã para mim é feriado. Agradeço, né, também por poder aproveitar esse tempinho. E para quem amanhã trabalha, né, força, vamos lá, que a semana continua. Até quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau.